Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez agradeço para vocês que estão me assistindo pela primeira vez, às vezes ou sempre. E isso é muito importante para mim, porque significa que estão aproveitando das informações que eu passo para vocês em um pouquinho dos vídeos, né? Que vocês consigam assistir. Claro que são muitos, então não dá para acompanhar todos. Isso eu tenho consciência. E para quem está me assistindo pela primeira vez, meu muito obrigado, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal de YouTube e curta minha página da rede social, tanto no Face quanto no Instagram, tá bom? Vou me apresentar a você que está aqui pela primeira vez. Meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no intuito do cultivo de frutas ou hortaliças. Bom, hoje eu venho tratar sobre um pouco e conversar sobre vocês do que está relacionado à qualidade. Porque a qualidade ela está muito relacionada ao que a gente faz a campo. Isso é fato. Não tem como não ser. Mesmo porque dentro desses pontos a gente precisa entender melhor do que a nossa atitude no campo pode refletir na qualidade do produto lá na frente. Isso é fato. E muitos de vocês já devem ter percebido que um descuido, uma desatenção ou excesso de trabalho muito grande acabou desviando o foco ali do que vocês precisavam estar cuidando naquele momento. Na agricultura, como eu sempre falo a vocês, se nós perdemos o tempo ótimo de entrar ali e conseguir combater uma praga, uma doença, uma deficiência nutricional, um problema na irrigação e assim por diante, a gente perde o time, como nós falamos. Esse time é muito importante, por quê? Porque ele vai interferir lá na frente, quando eu for colher. De que forma? Tanto por aparência ruim do produto, ou aquele produto muitas vezes não está no padrão que nós precisamos para comercializar. E o principal, ter característica para a gente conseguir conservar ele. Isso é um ponto muito importante. Então, o que vocês vão aprender nesse vídeo? A entender a relação de manejo e trato cultural que é feito no campo, no seu dia a dia, desde que vocês acordam cedinho, desde o momento que vocês começam a ir lá na roça e voltam no final da tarde, quando começa a escurecer, cansados. Porque isso eu sei que é a rotina do produtor rural no campo. Não tem como vocês conseguirem ter uma boa produção e produtividade com qualidade sem dar bom dia para cada pezinho que vocês têm na roça. Não adianta. Pode ser um palmar, pode ser uma horta, tem que dar bom dia todo dia. Ah, Érica, mas a minha área de produção é muito grande, então sempre tenha gente que faça isso por você, tá? No caso de fruticultura, não precisa ser todo dia, porque o metabolismo de frutíferas em árvores, principalmente, ela tem um comportamento diferente porque é bem mais reduzido, mais devagarinho que as hortaliças. Tudo que tem um ciclo curto tem uma rapidez no metabolismo louco. Louco. Cresce rápido, a vida reprodutiva vem rápido, aí começa a produzir bastante e aí ali naquela produção alta, ele já vai lá e declina seu desempenho, ou seja, começa a diminuir esse metabolismo já chegando no final da cultura. Então é tudo muito louco, rápido. Já nesse tipo de condição de ciclo curto, tudo pode aparecer rapidamente, assim, puf, do nada. E mais um motivo para vocês darem comida, ficar atento ao ciclo das hortaliças, aquelas frutíferas de ciclo menor, que em 2, 3 anos, no máximo 5, já diminui o seu desempenho produtivo, que existe. O principal exemplo que tem é o maracujá, que tem um ciclo muito curto perto de outras frutíferas.
Então podemos ver aí, por exemplo, aqui em São Paulo, no Vale do Ribeira, eu conheço pomar de mais de 80 anos. É, gente, com mais de 80 anos. E tá ali produzindo. Então, são culturas de longa data. E com a otimização do manejo, trato cultural, colheita, 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 comida, 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 colheita, 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 comida, 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 a redução dessa vida útil, da longevidade do pomar, acaba se diminuindo. Então, o que poderia levar 50, 60 anos, diminui para 30, 25. Mesmo assim, é um tempo razoável, se você for parar para pensar no maracujá, que no máximo 4, 5 anos já cessou. Então, tem essa diferença. E essa diferença de metabolismo muito maior que as frutíferas têm, que nem cabe aqui na tela com vocês, bem grande, é resultado do quê? Desse tempo todo que ela tem para se desenvolver. Então, para iniciar sua produção, sua idade reprodutiva, que é onde saem flores e os frutos, as frutíferas podem levar de 3, 4 anos. É uma média, para mais, para menos, depende da espécie que vocês estão trabalhando. Aí o que acontece? Dessa forma, ele tem um metabolismo mais lento, mais devagarinho, muita hora nessa calma. Só que também, dependendo do time que vocês demorarem muito para vocês determinar a presença ou não de doença, a incidência ou não de pragas, se de repente está havendo uma falta de hidratação no solo, no caso a irrigação, já pode diminuir esse potencial de desenvolvimento. Érica, o que isso tudo tem a ver com qualidade? Tudo! Porque se eu não tenho cuidado com a minha plantação, no momento que ela está se desenvolvendo, se desabrochando, crescendo, expandindo, explorando o espaço, cobrindo o solo, esparrama a rama de abóbora sobre o solo, tem ainda o crescimento das árvores, das frutíferas arbóreas. Então tem toda uma expansão de crescimento. Isso tudo, se eu evitar com que a planta tenha o menos estresse possível, menor é o desvio da energia do alimento, do adubo, da água, que poderia estar formando botão floral e fruto, ou até mesmo lá no comecinho do desenvolvimento, está desviando a energia, a água, a adubação daquele que vai o quê? Fazer crescimento de caule, formação de folhas e lá na frente, formação de botão e consequentemente fruto. Então tá tudo interligado. Qualquer coisa que você fizer no campo vai interferir sim no desempenho da sua produção, na sua qualidade, na sua durabilidade também. Ah, Érica, mas tem fatores que eu não consigo controlar, como o clima. Realmente, não tem como a gente conseguir controlar. O clima tá aí, a gente é suscetível a isso. A agricultura, infelizmente, não tem desenvolvimentos tecnológicos para poder diminuir o prejuízo, mas nem sempre. A grande maioria dos produtores que me assistem, até mesmo você que está me vendo, tem condição de investir nisso. Porque a quebradeira que teve do ano passado para cá foi tão grande que hortaliças e frutíferas tiveram morte, perda de produção, os frutos não desenvolveram, se desenvolveram, apodrecem rápido, amadurecem numa velocidade tremenda, não sendo próprio para o consumo. O consumidor olha aquilo, não quer levar, o preço aumenta e aí toda aquela história que a gente já conhece. Então, se eu diminuo a produção do que é normal de fruta e hortaliça, ou o preço,
só vai subindo. Ela só vai entrar em equilíbrio ou até diminuir o preço se eu tenho um excesso de produção. E esse excesso de produção está sendo difícil de conseguir, porque o clima nos últimos tempos está mudando demais da conta. E isso é preocupante, sim. Então nós, como estamos passando por esse momento tão delicado de comportamento climático, não podemos jogar dinheiro. Vai lá, saca 1.000 conto na tua conta. Se tiver, a minha já não tem faz tempo. Mas enfim, vai lá e saca R$1.000. Aí você vai lá recuperar isso tudo. Então nós temos que tentar trabalhar de formas dentro do campo que vamos tentar fazer com que o meu fruto, a minha produção que eu trabalho hoje, seja sempre boa, com qualidade, mesmo que a quantidade diminua, porque não tem jeito. É aquele velho ditado, é o olho do dono que engorda o gado. É a mesma coisa na horticultura e na fruticultura. É o olho do produtor falando bom dia, boa tarde, boa noite. É exagero, mas pelo menos um bom dia, pé por pé, linha por linha. Vocês vão observando o comportamento dessas plantas no campo, que é onde ela está sujeita a tudo e que a gente não consegue controlar, é impossível controlar. Então, por esse motivo, nós estamos que ter um dos pontos principais, monitoramento, tá? Então, nós temos que acompanhar, monitorar, observar, ter o ponto direto de onde eu tenho que entrar com algum tipo de cuidado. Quando a gente tem esses cuidados em relação a como está sendo o desenvolvimento, se eu estou conseguindo cuidar da minha doença, das minhas pragas, da deficiência de água e deficiência de nutriente, perfeito. Agora, será que lá atrás, quando vocês fizeram um planejamento, porque não vem falar vocês que ninguém faz planejamento aqui não. Pelo contrário, só de vocês estarem, pensar assim, falar, fim do mês eu vou plantar. Então eu estou no início do mês, lá no fim do mês eu vou plantar. Já é um planejamento. Só que para eu plantar eu tenho que comprar adubo, esterco. Será que eu tenho gotejador suficiente? Vixe, eu vou ter que comprar então a irrigação. Só que muitas vezes o produtor acha que não está fazendo planejamento, mas está. Só que o problema é não controlar esse planejamento. Por que o controle do planejamento é importante? Porque eu tenho que fazer com que os meus gastos estejam dentro do que eu posso pagar, tá? Dentro do que eu posso pagar. Se eu posso pagar adubo para um ano inteiro, só que para poucos números de plantas, eu vou cultivar poucos números de plantas porque é o que eu consigo pagar. Mais do que isso já não tem condição. É isso que a gente tem que pensar. Porque assim, nós já passamos por muitos prejuízos ao longo desse último ano. Vamos contabilizar aí. Do ano passado para cá, passamos por muito prejuízo. Já iniciou lá atrás com a pandemia, que já deu uma aumentada nesse prejuízo. E aí esse último ano também aconteceu muita coisa, até agora. Dentro desse fator, a gente tem que planejar e controlar. Ah, Érica, como assim? Bom, gente, já falei que vocês que acham que não está fazendo planejamento, está sim. Só que muitas vezes não é um planejamento controlado. Esse controlado, eu sei direitinho de como eu estou e para onde eu vou chegar. Quando eu tenho essa noção de onde eu estou hoje e para onde eu vou chegar, eu consigo ter o menor prejuízo possível. Ah, mas então significa que sem prejuízo não consigo produzir. Gente, não tem como. Em torno de 4, 5%, dependendo da infestação um pouco mais,
você vai perder de sua produtividade por causa de doença e de pragas. É normal, faz parte. Você está disponibilizando um monte de comida, tudo pertinho, um pezinho pertinho do outro, facinho da praga pular de um pé para o outro, ou da doença se disseminar. Você vai achar que não vai ter infestação? Tá tudo pertinho, um do ladinho do outro, não tem nada ali, nenhuma barreira entre uma planta e outra, e assim por diante. Então, dessa forma, daí você já consegue ver que existe formas de a gente tentar minimizar isso, entendeu? Então, assim, como eu tendo condição de ter dinheiro suficiente para eu adubar o número de plantas que eu tenho. Tem gente que eu pergunto assim, quantos pés você plantou? Ai, não sei não. É a única coisa que eu sei que tem 30 ruas, vamos chutar. E dentro desses 30 ruas, qual foi o espaçamento de uma planta e outra? Ah, foi X metros ali. E aí nesse número eu já consigo estimar quantas plantas tem ali. Cada planta que você tem na rua, de plantio, né, na linha, vocês conseguem saber o quanto de plantas você tem que ter para receber o adubo, que é feito com a recomendação da análise de solo que vocês tiraram lá atrás. Não se esqueça. Validade de 2 anos e meio a 3 anos de uma análise para outra. E dessa forma eu consigo pontuar exatamente quantos quilos de adubo preciso ter. Ah, Érica, eu só trabalho com esterco e adubo orgânico. Perfeito. Quantos quilos de adubo orgânico ou esterco curtido eu vou estar usando do início ao fim da minha produção, sem esquecer que eu não posso esperar essa roça acabar. Sempre tem que ter plantios escalonados para eu ter uma distribuição de renda o ano inteiro. E esse ano inteiro vai me dar a condição de ter um ganho mensal. Tem muita gente que acha que eu plantei minha roça hoje. 50 pés ali de 50 mil. Não vamos exagerar, vai. 30 mil pés de berinjela. 30 mil pés de berinjela. Meu Deus do céu. Berinjela pra dedéu. Se o cara for bom, metódico, ter dinheiro para adubar 30 mil pés no plantio, 30 mil pés a cada 15 dias de cobertura, mangueira para você fazer irrigação suficiente para os 30 mil pés, quantidade de água para hidratar os 30 mil pés diariamente, esse cara pode sim ter um retorno bom. E sem dizer, nós temos que fazer monitoramento de praga e doença para não afetar 30 mil pés, mas que pelo menos sobre em torno de 26 mil pés para eu colher bem. E aí é um negócio semanal, eu tenho que estar lá na borda de fora, ali, sempre trabalhando. Então nós temos que saber e ter essa noção. Isso que eu estou acabando de falar vai interferir lá na frente quando vocês forem colher sua fruta, essa hortaliça, essas frutíferas que vocês cultivaram aí. Como que vai sair a minha fruta lá na frente se eu não dei comida? Vai sair pequeno e uma quantidade baixa. Érica, tô cansado de plantar e não ver retorno, só tá cobrindo custo. Isso não é vida, gente. Cobrir custo não é o suficiente. Mas tá bom, não tá bom não. Não tá bom não, porque a gente tem despesa de casa, a gente tem que comprar alguma coisa que quebra, entendeu? Nós temos que ter nosso conforto em casa, nós temos que ter tudo de bom e de melhor. Afinal de contas, vocês aí ralam pra burro, pra não ter conforto. Oxi, então tá trabalhando de graça? Não, minha gente. Isso não tá certo. Então ali vocês têm que saber certinho quanto pé você tem na roça, quanto de comida você consegue dar por planta até o final da colheita e quantas
plantios novos eu tenho que fazer no ano para eu ter uma uniformidade de produção. É isso que eu sempre falo, é horticultura profissional. Antes de acabar essa primeira roça, a segunda já está sendo plantada e já está ali se desenvolvendo. Acabou essa primeira roça, a segunda, a terceira está sendo plantada já, de se desenvolvendo e assim por diante. Nunca deixar sem ter produção, na qual você sempre vai ter em torno de X plantas sendo colhida. É assim que tem que ser. Tudo isso vai refletir aonde? Qualidade pós-colheita, qualidade no que vocês produzirem, qualidade nos frutos. Se eles vão estar com padrão, peso, cor, textura, comprimento, diâmetro, enfim, tudo. Isso tudo interfere. Ah, mas eu sei, Érica, tô careca de saber. Eu já ouvi isso de alguns produtores. Eu tô careca de saber, tudo que você tá falando pra mim, eu já sei que tem que fazer. Aí, ao invés de ele né, deixar alegre no final da frase, aí ele vira e fala, mas não faço. Gente. Ai, enfim. Aí eu tô batalhando com esse mesmo produtor. Não desisti dele. De vez em quando ele me escuta. Não é sempre. Mas o que ele me escuta e faz no campo me deixa muito feliz. E quando ele vê resultado daquilo que eu oriento, mesmo que não seja, vamos supor, de cada 5 ele faz um ou meio, né? Vamos dizer, meio. A metade ele deixou sem fazer. Tudo bem. Já fico feliz. Porque se ele, desse meio, desse um tipo de dica ou orientação que eu passo, ele conseguiu colher mais, para mim tá perfeito. É isso que eu quero. Mas vocês estão vendo que tudo que vocês fazem no campo, de manejo e trato, vai refletir na qualidade. Isso é fato, não tem como a gente deixar de pensar nisso. Porque o que acontece? Quando a gente tira uma fruta, uma hortaliça, uma frutífera do campo, da roça, do jeito que você tirou da planta, ela vai ficar, ela vai ser até apodrecer. Na pós-colheita, não dá para adicionar qualidade num fruto, sendo que ele já veio da planta de um jeito. A gente não consegue adicionar, a gente não consegue melhorar, a gente não consegue dar um up. Não dá. Porque ele já veio, né, do campo. Então, se ele veio meio capenga do campo, ele não vai ser um fruto legal. Só porque eu quero, vou embelezar, vou lavar, vou selecionar, vou classificar. Mas aí ele não tem uma aparência do padrão. Ele vai durar menos lá na gôndola do mercado. E esse tipo de perda para quem comercializa a sua produção com o supermercado em consignado, vixe Maria, pior coisa, porque vai sobrar produção. Não consegue se vender tudo. Um fruto bom, uma hortaliça boa, ele vende sozinho. O povo bate o olho, é esse que eu quero. Sumiu. Desapareceu. Ah, mas eu não consigo tirar tudo de bom. É normal. Ninguém nunca vai ter 100% de produto de primeira ou de produto de classes bem superiores. Nunca vai ter, isso é impossível. Mas se a gente tiver bastante de primeira e o menos possível de segunda, esse de segunda ele paga-se menos. Eu vou ter pouco rendimento. Então, se eu conseguir fazer com que essa diferença fique maior, eu vou ter uma possibilidade de lucro maior. Então, nisso nós temos que pensar. Só que tudo é reflexo do quê? Do que eu faço lá no campo. Então, essa produção que eu vendo hoje, ela é reflexo do que eu fiz lá no campo. Do que aconteceu de problema climático, chuva demais, seca demais, quente demais, frio demais, tudo demais. Nisso a gente não consegue controlar. Mas aí quando a gente olha isso, observa isso no campo, a gente consegue minimizar isso. De que forma?
uma produção de qualidade, o que eu vou precisar de padrão do que eu for colher. Eu sempre falo, o produtor é excelente no plantio. Todo mundo consegue, entre trancos e barrancos, fazer um bom plantio. Só que do plantio até a colheita existe um intervalo aí muito grande. Que nesse meio tempo pode acontecer de tudo. E com esse intervalo muito grande, pode ser que lá no final a fruta, o produto colhido aqui não tenha padrão. Só que se eu diminuir esse acontecimento de frutos fora de padrão, que o comércio não leva, é bem melhor. Porque daí o que acontece? Eu vou ter maior porcentagem de produtos bons que a pessoa vai pagar, ou pelo menos a gente tenta fazer com que pague o melhor preço em relação a isso. E um produto de segunda, terceira e quarta, aí já não chega a esse ponto. Então nós temos sempre que pensar no que? A qualidade. Qualidade pós-colheita é diretamente relacionado com o que nós fazemos lá no campo, com a orientação do seu técnico, tá? Do seu extensionista que vai ali na sua propriedade sempre dar orientação, às vezes puxa a orelha, às vezes cobrar um tipo de manejo que não foi feito e assim por diante. Então, nesse ponto, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que ter zelo. O zelo é nada mais, nada menos de que um cuidado que eu vou ter no campo para que eu sempre tenha produção boa. Então, se de repente vocês estão aí no campo, o problema é manchas, dano mecânico na casca do produto que faz com que ele não consiga ser vendido lá na frente, o que nós podemos fazer? Eu preciso colher com mais cuidado, eu preciso colocar o produto na caixa, não simplesmente, pega aí, opa, caiu, limpa e põe na caixa de novo. Não faz isso, pelo amor de Deus. Nisso ele já caiu ali. O que atingiu a superfície dura ficou amassado. Pá, amassou. Aí a planta, né, o fruto tá vivo. Até apodrecer, tudo que a gente come e planta, ou melhor, tudo que a gente compra na quitanda, no supermercado, na feira, tá vivo. Então o agricultor ele vende um alimento vivo. E por estar vivo, ele vai ter reações quando é impactado, quando ele é amassado. Eu vou botar um monte de produto aqui, amassei. Quanto mais amassado, mais coisa eu coloco na caixa. Ou se não, tá carregando ali a caixa, pá! Pá! Aí vai encaixotando um em cima do outro. Meu Deus, que loucura! Eu tô mexendo com coisa viva. Vocês têm que pensar, tá vivo. Porque se não tivesse vivo, ele não iria estragar com o tempo. O fruto vai morrer mesmo quando ele apodrece. Entendeu? Claro que quando nós vamos preparar ele para o nosso consumo é uma coisa, mas ele vai realmente morrer quando ele vai apodrecer. Dessa forma, eu tenho que cuidar para que isso não aconteça. E para que isso não aconteça, o que eu tenho que fazer? Cuidado. Então, a qualidade pós-colheita, ela vem do campo, mas não adianta nada você, quando colher o fruto ali do pé, você achar que é uma bola de futebol, que não tem a necessidade de cuidar contra a desidratação. Porque se ele fica no tempo, agora que vai começar o inverno, que a umidade é baixa, ele vai murchar mais rápido porque ele vai desidratar. Será que eu não posso cobrir ele? Colocar uma toalha molhada em cima para ele não murchar? Por exemplo, o jiló e o quiabo e a berinjela tem pele mais fina, é um exemplo, mas tudo que tiver a pele mais fina, ele tende a perder água. Então, nós temos que tomar esse cuidadinho. Temos que ter esse olhar. Estamos trabalhando com produtos colhidos vivos, que se eu ficar jogando, pá, vai lá, vai pegando, vai lá, entendeu?
Ixi Maria, vai formar cicatriz. Essa cicatriz vai abrir. Quando abre, entra doença. Que entra doença aqui na cicatriz, ele vai começar a apodrecer. No que apodrece, puf, o consumidor já perdeu a fruta ali. Entendeu? Geralmente a gente tem que cuidar mais no transporte também. Como que eu colhi? Será que eu coloquei essas frutas, esses produtos que eu tirei ali da roça? Eu vou pôr em caixa, eu vou colocar em caixa. Não pegar assim, vira uma chacoalhadinha pra gente garantir que tudo caiu. Bota aqui no canto. Ainda pega aqui na caixa. Vamos lá sentar aqui pra ver se entra mais. Pá, pá, pá. Entra mais um pouquinho. Vamos lá. Pronto. Vamos dar uma amassada. Amassa, amassa, amassa. Finalizou. Quando eu vejo essas coisas, me dá até calor, me dá só dor. Porque, meu Deus do céu, tá vivo nisso. O cara já amassou, deu. Então diminui. Se eu diminuir a minha vida de prateleira, gente, acabou. Que nós estamos trabalhando é melhor. Então assim, manejo simples, escolheu, coloca o produto na caixa, na embalagem, faz certinho. Você vai carregar a caixa, você coloca a caixa no chão, você coloca uma sobre a outra, você põe, você não vai jogar. Não é assim que a gente trabalha. Quanto menos dano eu causo nesses produtos que eu colhi, melhor. Então, que nem, por exemplo, vamos supor, a alface. Alface é folha, folhas de maneira geral.
eu tenho que o quê? Manter ela lá hidratada, mas não encharcada, porque senão ela vai ficar onde? Aonde a maioria das alfaces vai quando sai do seu sítio? Numa prateleira sem refrigeração nenhuma. E dura um dia só para poder vender o pé de alface. Um dia só para vender todas as folhosas. No dia seguinte já é descarte. Não rola mais. Então o cuidado é muito maior. Por quê? Tudo que tem pele fina dura menos. Frutos com pele fina, as folhas, flores respiram muito. A única coisa que tem um metabolismo mais lento são as raízes. Cenoura, beterraba, batata, essas têm menos velocidade de metabolismo. Agora, frutos com casca grossa, melancia, abóboras, mesmo aquela paulista verde, ela tem uma casca, tudo que tem uma casca mais resistente, mais fechadinha, coberta, protegida, o produto vai durar mais, porque ele vai respirar menos. Diminui a evaporação, ela não vai evaporando, levando água, soltando CO2 e assim por diante. Então é isso, o próprio produto já vem embalado naturalmente para não apodrecer antes do tempo que ele precisa. E graças a isso a gente pode comer ele e comprar lá no mercado com maior tempo. Agora aqueles que joguei, arrastei, ralei, amassei, prensei para encaixar e poder pôr monte ali dentro, pele fina e macia, ele não vai conseguir se manter por muito mais tempo. Então é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, gente. Tudo isso que eu falei vai interferir na pós-colheita. Érica, mas isso não importa. Eu só produzo. Gente, importa sim. Porque se o cara que comprou de você sabe que seu produto não dura para muito tempo, o que ele vai fazer? Vai continuar comprando? Ah, eu tenho que vender isso aqui em um dia, 2, 3. Ah, mas aí aquele fulano ele produz umas hortaliças, umas frutas que dura bastante. Uma média de 4, 5 dias. Opa! Se esse produto estraga mais rápido e aquele dura mais, eu vou comprar aquele porque eu vou ter mais tempo para ele vender, porque eu não vou apodrecer, não vou ter descarte. Não é verdade? Então pense muito bem nisso. Manejo do campo, pré-colheita, manejo na colheita e o transporte pós-colheita e todo manejo feito na pós-colheita é fundamental para que lá na frente eu consiga ter maior tempo para vender. Tá bom, gente? Agradeço a você de ter ficado até o final desse vídeo. Se surgiu qualquer dúvida, vocês sabem muito bem, é só enviar a pergunta, tanto na página da minha rede social, Facebook, Instagram e no meu canal do YouTube. E por favor, para vocês que têm outras pessoas que poderiam se interessar pelos conteúdos que eu compartilho aqui com vocês, convida, fala para eles se inscreverem, fala para apertar o sininho ali no meu canal do YouTube, fala para ele curtir minha página do Facebook e rede social do Instagram, tá bom? E até o próximo vídeo. Muito obrigada e até mais.